E aí, galerinha do Pitbull Zone, canal das Novas Ideias. Esse é o terceiro vídeo da série dos 5 vídeos que divide o APBT baseado no padrão ADBA, como uma visão de um árbitro, de um juiz da ADBA, né? Essas divisões que o padrão faz. E a gente está trazendo em primeira mão para vocês todo o comentário acerca do padrão. Quem está acompanhando essa série dos 5 vídeos, com certeza sairá conhecendo melhor o padrão e o American Pitbull Terrier. O primeiro vídeo a gente trabalhou sobre cauda e pelagem, que tem 5 pontos, né? Dentro dos 100 pontos possíveis na avaliação do APBT. Né? O segundo vídeo, que teve bastante repercussão, muita gente participando, contribuindo, trazendo informações, é o de aparência geral, atitude do cão, que juntos os dois valem 30 pontos, né? Que é 20 pontos da aparência geral, 10 pontos da atitude, totalizando assim 30 pontos. Esse foi o segundo vídeo, né? Que abriu bastante a mente das pessoas. E aí surge um monte de perguntas que serão respondidas nos 3 próximos vídeos, né? Primeiro, hoje, sobre a cabeça e pescoço, né? E o próximo vídeo, o quarto, será sobre a frente do cão, e o quinto e último sobre a traseira. Então, espero que vocês tenham curtido, aproveitem e compartilhem com os amigos, deixa o like aí, nos ajuda aí dentro da plataforma do YouTube para a gente expandir esse conteúdo e mais pessoas ficarem conhecendo, amando e se apaixonando por esse cão que é incrível, chamado American Pitbull Terrier. Então fica comigo e vamos embora para esse terceiro vídeo da série de 5 vídeos sobre a visão de um APBT baseado no padrão ADBA. Então vamos para o terceiro vídeo da série, que vamos tratar sobre cabeça e pescoço, né? É interessante que, enquanto eu estiver falando com vocês, eu vou estar lançando aqui algumas imagens de cães que eu admiro, né? Com relação à cabeça e pescoço, tá bom? Para que vocês comecem a entender um pouco mais. Fica mais fácil, né? A visualização de vocês daquilo que eu estou falando. O padrão diz que a cabeça e o pescoço, né? Eles precisam ser musculosos, né? Mas é um músculo proporcional, equilibrado. E aí vocês vão entender um pouco mais, tá bom? A base do crânio, né? Aquela junção, eu vou usar um pouco também, vou aproveitar, né? Essa belíssima escultura aqui que todo mundo me perguntou quem foi que fez, e eu de fato não estou com contato dele, mas é Fábio lá de Fortaleza, um grande artista, e ele fez isso aqui que para mim é perfeito, é a mesma coisa de estar vendo o Réu da Paz, tá? Então, o que é que o padrão fala, né, acerca da cabeça e do pescoço? Essa base aqui, que faz o vínculo, né, da cabeça com o pescoço, ele precisa ser musculoso, tem que ser pesado. Eu já conheci muitos cães com isso aqui fino, bastante fino, né? E é uma aparência de fraqueza, ausência de musculatura nessa região. É aqui que vai se concentrar muito da força do animal, né? Então, o padrão fala e traz essa observação, ele detalha bem isso aqui. Essa base precisa ser pesadamente musculosa, né? A base do crânio. Então é muito importante você ver isso aqui. E fala sobre esse comprimento, né? Ele precisa ser considerável. O que é que acontece? Se você pegar um Staff Bull Terrier hoje, a maioria dos Staffordshire, American Staffordshire Terriers, são 2 raças, né, distintas. Se você pegar essas 2 raças hoje, a quantidade de animais com pescoço curto, grosso da base
até o encaixe da cernelha é absurda. Você vai encontrar muitos animais assim, né? E isso aí é um erro gravíssimo, tá? Ele precisa ser consideravelmente longo, um pouco comprido, né? Para dar esse encaixe perfeito, essa angulação perfeita, que a gente vai tratar isso quando a gente for começar a falar sobre a frente, principalmente usando o externo como uma referência. Então, animais com pescoço curto é uma falha, tá? É uma falha que o padrão aborda isso aí. Quando ele diz um tamanho frontal equilibrado, é que você tem que pegar a cabeça e o pescoço e comparar ele com relação ao corpo, né? Uma cabeça encaixada aqui no corpo vai ficar um cachorro estranho. Então, existe uma técnica que a gente usa, o padrão nem fala, mas a gente costuma ter essa técnica que é a base aqui, ó, da cabeça precisa passar numa linha que esteja superior à linha dele, a linha superior do animal, tá? Ela precisa passar, essa linha precisa passar de forma superior, né? Eu vou colocar algumas imagens para vocês aqui e vocês vão perceber animais que têm essa linha da base da cabeça abaixo da linha superior. E isso aí demonstra um pescoço curto, né? Uma cabeça demasiado pesada. Então, isso é um problema. Ela tem que ser basicamente da largura de 2/3, né? do ombro, né? Se você pega uma cabeça maior que o ombro, a gente até encontra muitos aí assim, quando são mestiços com bulldogs, com outras raças, mastim napolitano, o Broadway e os cães mais molossoides, né? E aí a gente vê essa diferença. Então a cabeça ela precisa ser proporcional ao corpo. O padrão fala de 2/3 de largura do ombro. Então ela já dá uma média, um padrão. Se você olhar ele de frente, né, você vai perceber que ele é 2/3. Ele não é maior do que os ombros, tá? Ele não está mais largo que os ombros. Então isso aí é uma referência que o padrão dá para a gente entender se está no caminho certo ou errado. Outra coisa que é interessante vocês perceberem, muita gente me pergunta: Vitor, o que é um formato de cunha? Porque a cabeça ela precisa ter uma forma de cunha, né, vista na parte de cima. Então vamos lá, vamos virar, né? Se você observar a parte de cunha, ela começa grossa e vai afilando. Isso é o formato de uma cunha. A gente que trabalha mais nessa área rural, a gente entende esse termo, né? As pessoas mais urbanizadas não vão entender de primeira, mas basicamente, se você vendo ele de cima, você vai ver ele em formato de cunha e é perfeito, tá? Essa é a forma perfeita. Se você vê-lo de frente, ela precisa ser arredondada, né? É isso que o padrão fala acerca da cabeça. Se você olhar, ele também fala sobre 25% mais largas do que o pescoço é a bochecha. A base do pescoço, com relação à bochecha, o padrão fala que tem que ser 25% mais larga a bochecha do pescoço, né? É interessante que o padrão ele traz, né, observações muito clássicas desse conjunto entre pescoço e cabeça, né? Como referências os masseteres, que são as bochechas, né? O masseter, esses temporais aqui, né, que é o encaixe, e também a proporção focinho cabeça. Essa proporção, eu quero que vocês entendam. Basicamente, eu convivo com raças, quando você vê eu pegando num cão, eu já jogo minha mão na cabeça do cão, que basicamente dá meus 4 dedos. 4 dedos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a maioria dos cães é isso. E a mesma proporção tem que ser de focinho. Se você pegar aqui na escultura, você vê que tem 2 dedos, 2 dedos. Aqui tá o focinho dele está um pouquinho mais curto, né? Na proporção aqui, ó. Mas está quase igual, quase igual.
Mas é assim que tem que ser. Se você pegar um cão, você mete a mão ali na cabeça dele, essa parte de cima que a gente chama de temporal, ele tem que ter mais ou menos uns 4, né, dependendo do cão, 4 dedos. O focinho, ele tem que seguir a mesma proporção. Porém, a gente conhece muitos cães, né, dependendo das linhagens, que podem vir com um focinho um pouco menor. Vou te citar, eu tenho uma cadela aqui no meu canil, porque ela é muito apertada, que é a Red White, que é filha do Red Apache na Billy, do Diego Salles. Foi uma ninhada muito fechada, em OFRN, né, em cães Morgans, e ela saiu com um focinho bem abudogado, ela é bem pequenininha, bem abudogada, e proporcionalmente o focinho dela é menor. Mas eu conheci uma criação de Carver, por exemplo, um quintal dos Carver, que muitos cães têm o formato da cabeça abudogada, focinho um pouco menor do que o crânio. Então, quando a gente fala de uma cabeça mais abudogada, você já vai estar sabendo o que é essa proporção, né? De novo, temporal, tá? Ao focinho. Olhando de cima, você faz essa medida e você sabe se a cabeça dele é mais abudogada ou não. Mas o padrão fala que tem que ter a mesma distância. Mas a gente sabe que na raça existe alguns cães com cabeça mais abudogadas. Mas quer identificar um cão mestiço, geralmente ele sai com um focinho mais longo, né? Também tem, dependendo da raça que você mistura, da origem e tal. Mas essa proporção precisa ser igual. Então, basicamente, quando você começa a trabalhar a cabeça com o pescoço, essa junção, você tem essas referências, né? O pescoço não pode ser curto, a base do crânio de encaixe tem que ser bastante musculoso, mas não pode ser grosso ao ponto de você não perder a proporção do masseter, da bochecha, né? Essa proporção focinho temporal, mas aí o padrão vai mais além. É que pouca gente entende. É sobre os lábios, né? Os lábios, eles não podem ser finos, né? E nem pode ser demasiadamente grossos, pelancudos, caídos, né? Sobrepostos. Então, tem que ser lábios grossos e firmes, né? Assim como é o Pitbull. Então, se você observar a boca do cão, né? Você vai ver um lábio grosso e firme, tá? É isso que o padrão fala. Ele é bem claro. Agora, o padrão, muita gente me pergunta sobre os dentes, né? Aí, antes de eu entrar na boca, a gente vai falar que é uma das principais características de um Bulldog, né? Eu queria falar sobre o olho, né? O olho é bem interessante. Se você olhar de lado, você vê ele triangular. Se você olhar ele de frente, você vê ele redondo. É fantástico. E isso aí também, eu já vi cães que eu faço questão. Eu já sei que ele é mestiço, né? Já sei que ele não é um cão de procedência. E geralmente eles são cães jogados em bulldogs e tal. Eles perdem essa característica. É muito interessante. Os olhos deles vão deixar de ser pequenos e profundos, né? Vai deixar esse formato triangular, ele vai perder, né? Vai ficar mais redondo, e principalmente quando você olhar de lado, você não vai ver ele de forma triangular, né? É muito interessante isso. Então, eu acho fantástico o padrão, porque ele vai, né, bem detalhado aí em cima de características que, se você jogar outra raça, você perde. Então são detalhes. Essa escultura aqui também fala da orelha, né? O padrão fala sobre a orelha. Essa escultura aqui é do Red Apache, e ele tem as orelhas cortadas, né? Desde que ele veio dos Estados Unidos. Ele já veio com corte de orelha, que muita gente critica e tudo. Eu hoje não corto mais as orelhas dos meus cães, mas eu não vejo problema. Isso aqui são cartilagens, né? Eu sei que isso aqui não traz problema algum para o cão, mas com o apelo, né, dessas pessoas aí que se acham, que se intitulam conhecedores dos direitos dos animais, mas que elas se apegam a questões como essa de orelha, que de fato isso aqui não é
Não tem nada a ver com saúde, com proteção ou com bem-estar, né? Porque a técnica disso aqui é milenar, isso aqui não traz prejuízo nenhum, o cão não sente dor algum, isso aqui existe todo um processo, né? Cirúrgico por profissionais. Quando você proíbe, né, começa a se estimular leigos, né, começarem a fazer esse procedimento, e aí sim pode ser que cachorros com anestesias erradas, procedimentos errados venham a óbito ou venham a sofrer, né? Enfim, mas o padrão fala que você não deve preferir cortado ou não, né? Isso aí não deve ser em questão, porque é algo tão insignificante. O padrão diz que não tem, é só questão de atratividade, de performance, não é de performance, é de tem um nomezinho que se dá, é questão atrativa mesmo, é questão de como é que chama? Da aparência, que não muda em nada, para um bulldog não, tá? Então o padrão fala nessa parte da cabeça sobre as orelhas, e aí sim ele se detém a boca, né? Porque aqui sim ela é muito importante. E aí eu queria mostrar algumas imagens para vocês, e vocês vão entender com relação à boca, né? Que a gente fala tanto. Todo mundo quer falar sobre boca, os dentes incisivos, né? Que devem estar à frente em uma mordida, caracterizando a tesoura, né? Que ele faz isso aqui, ó. Em cima é o torquês, afastado é o prognata, afastado é o agnata. Ele tem que estar em formato de tesoura. Eu já conheci cães com os caninos perfeitos, né? A posição que eu vou mostrar aqui a vocês algumas imagens, mas que a tesoura era invertida. Conheci alguns cães bem apertados, os Carvers apertados, eles trazem essas características. Eu vi alguns cães Virgil dessa forma, vi alguns cães ali dessa forma, vi cães no Rhodes dessa forma, do jeito que eu estou dizendo, a tesoura invertida, né? Mas os caninos estavam perfeitos e bem ajustados, que é onde o padrão ele cita de forma bem incisiva. Então a gente tem que ter um entendimento acerca dessa junção certa. O canino de cima, quando você abre a boca, tá? Vou ficar meio de lado para você entender. Ele precisa estar posicionado por trás e bem encaixado, tá? O canino, a gente acha que é por frente. Frente é quando o cão é exatamente um prognata ou agnata, que ele faz isso. Ou ele faz isso aqui, ó. Ele separa, né? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vocês vão entender. Então, o padrão fala muito acerca da dentição. Aí você me pergunta, Vitor, ele fala sobre falta dentária? Não, ele pede uma boca completa, mas ele não fala sobre falta dentária. Quais são as faltas dentárias quando você aperta muito? Geralmente falta, são os pré-molares, né? Que vai do P1 ao P4. Né? Geralmente falta um desses, geralmente o P1 ou o P4. É os que mais faltam, né, nos cães. Mas esses são dentes que não tiram a performance, o desempenho de um bulldog. Então o padrão nem comenta sobre ele, né? O que fala assim são sobre as presas. Esses dentes devem ser muito saudáveis, fortes na base, afilados até a ponta. Tem que ser, de fato, dentes muito saudáveis. E eu, num julgamento, eu observo só isso, as presas. E os incisivos, né? Eu gosto de olhar os incisivos, mas para mim são as presas. As presas estando bem encaixadas, com certeza ela vai fazer a função dela, né? Então, basicamente, o padrão, quando fala sobre cabeça, pescoço, é isso, né? Com relação ao pescoço, tem um detalhe que eu queria trazer para vocês se ligarem, porque assim, às vezes a terminologia vocês não entendem direito, mas para vocês matarem a charada. Quando você olhar um cão de lado, deixa eu pegar essa outra aqui que é mais fácil de vocês verem. Quando você pegar um cão com um pescoço
Você olha nessa base que a gente chama de cernelha aqui, ó, até o topo da cabeça, até a base do crânio. Se você observar que nesse pescoço tem uma ondulação, ou ele é fino na base até é a mesma grossura, ou ele é fino por completo, muito longo, ondulado, que é pescoço de ovelha, tudo isso aí você já alerta. Opa, o padrão não fala sobre isso. Ele tem que ser, né, grosso na base, ele vir meio que por igual, mas cheio, né? Tem que ter, né, uma base ali proporcional ao corpo, ele precisa ser um pouco longo. Mas para ele ser longo demasiado, ao ponto de descaracterizar um bulldog, ele vai ser fino. Você vai perceber ele fino demais. E aí ele se torna longo demais. Então, ou curto demais é quando você não enxerga muito essa divisão cernelha, base de crânio, né? Aí ele curto demais, fica aquele volumoso, né? Você pega muitos bullies aí, muitos bulldog francês, muitos bulldog inglês, aí você vai perceber rapidamente o que é um pescoço curto. A maioria dos pit monsters tem pescoço curto, né? E cães de caça. Lá tem uma criação nos Estados Unidos muito criticada, que ele misturava, né, pitbull com cães de caça, hounds de vários tipos. E também até com labradores, né, e outros cães que eles faziam vários testes lá para caça. E é nítido que o pescoço deles mudava, a cabeça mudava. Então, o padrão é muito claro. Quando você se atenta a ele, você descobre rapidamente se você está falando de um bulldog ou não. Então, basicamente, com relação a pescoço e cabeça, o padrão contempla essas coisas que eu falei para vocês. É fácil de ver. Com relação ao olho, se liguem. O padrão não aceita olho azul, né? Muita gente comenta para mim sobre olhos, né? O olho azul é tão lindo, mas o padrão não aceita. É doença, tá? E o padrão do Pitbull, por ser um cão funcional, ele preserva a saúde, né? A gente já falou sobre isso. Falhas que o padrão diz é isso aí: é o pescoço muito curto, né? Um focinho muito longo, ou subdesenvolvido, né? Um focinho de pastor alemão, né? Um focinho de pug, nada disso a raça contempla. A falta ou excesso de dentes, de modo que os dentes não se encaixem firmemente. Se você vê uma boca com os dentes tudo entremelados, sejam molares, premolares ou incisivos, isso é um problema. Ele fala sobre essa falta de dentes baseado nos principais dentes. Eu não consigo entender como os pré-molares podem atrapalhar o desenvolvimento de um bulldog. Mas, se tiver todos os dentes, melhor, né? O padrão fala sobre isso aí, mas principalmente baseado nos caninos, tá? Se não tiver um dos caninos, esqueça. Dentro de uma pista ele vai perder muitos pontos, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso. Não me recordo mais de nada que o padrão fala acerca de cabeça e pescoço, mas se você viu aí alguma coisa que eu deixei de falar, ou tem dúvida de alguma coisa que eu falei, coloca nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder. Então, forte abraço, meu nome é Marcelo Vitor, do CGD Canyon. Estou aqui para contribuir com a raça, para o desenvolvimento dela. E marca teus amigos, compartilha esses vídeos e se liga no 4º vídeo e penúltimo dessa série. Vai ser o próximo, né, falando sobre a frente. E aí muita coisa a gente vai abordar. Forte abraço, estamos juntos.